Meus amigos, mais um bloco, vamos lá, direto na tela, comigo lá. E agora eu vou falar de um outro tipo, né, de locução verbal, que são as locuções verbais acurativas. Cara, o que é acurar? Pô, cara, terror, você atirou aqui, cara, mas não está muito legal não. Tem que acurar mais a sua pontaria. O que é acurar? Precisar, dar maior precisão naquilo que você está falando. Então, o que é uma locução verbal acurativa? É aquela que você dá uma maior precisão temporal. É essa a noção, beleza? Então, quando se falar em acurativa, locução verbal acurativa, esse aspecto verbal tem relação numa maior precisão temporal, beleza? Então, vamos lá, acompanhando comigo, olha só. Então, a acurativa transmite uma maior precisão temporal. Olha só, pode marcar, né, o início de uma ação. Comecei a escrever. Rapaz, é o início da ação. Rapaz, pus-me a escrever. Então, nesse caso, eu estou marcando pelo verbo auxiliar aqui, ó, eu já estou marcando o início de uma ação. Ô, terror, mas aí nesse caso, cara, a acurativa fala de uma precisão temporal? Sabe por quê? Porque a gente viu os tempos verbais. O tempo verbal simples, o tempo verbal composto, mas eu quero maior precisão temporal. Aí eu vou usar essa locução verbal acurativa. Tá legal? Olha só, comecei a escrever, terror. Cara, comecei pretérito perfeito, mas eu marco o início da ação agora. Beleza? Acompanhando comigo. E isso marca muito, né, a noção que se cobra muito em prova a respeito dos aspectos verbais. Iminência de ação. Iminência é aquilo que está por acontecer. Rapaz, estou para escrever um livro, cara, que vai ser muito legal. Estou por escrever ou estou para escrever um livro? Rapaz, peguei a escrever um livro, né? Ou pegar de escrever um livro, tá? Então, nesse caso, está na iminência de uma ação. Aqui é o início, aí a outra é iminência. Ok. Olha o próximo. Continuidade de ação. Olha só o verbo auxiliar, como é que ele ajuda pra caramba. Rapaz, continuar escrevendo. Né? Eu devo continuar escrevendo. Então, eu devo dar continuidade à minha ação. Né? Continue a escrever seu livro. Quer dizer, já tinha começado, então tem que continuar. Dar prosseguimento naquilo que está fazendo. Tá ok? Beleza. Olha o próximo. Eles até são bem sugestivos, né? Então você não precisa decorar nada disso. Tá ok? Desenvolvimento gradual de ação. Rapaz, eu estou a escrever, eu ando escrevendo, eu venho escrevendo, eu vou escrevendo alguma coisa, né? Então, nesse caso aí, eu vir escrevendo, venho escrevendo, vou escrevendo, estou a escrever, ando escrevendo. Então, é um desenvolvimento gradual da ação, tá ok? Beleza, é uma continuidade também, né? Repetição de ação. Tornará. Olha só a diferença da continuidade de ação, ó, tem o verbo continuar aqui, está vendo só? O desenvolvimento gradual, ó, estará, andar, escrevendo. Então o verbo continuar já te dá um macete da continuidade de ação, tá legal? Repetição da ação, rapaz, tornei a escrever, estava escrevendo e voltei a fazer isso. Costumar escrever, né? Repetição habitual, eu venho escrevendo, aquele que nós falamos lá a respeito do pretérito perfeito composto, lembra? Nós falamos lá do pretérito perfeito composto o seguinte, ó, eu tenho estudado. E aí é um hábito, lembra do hábito? É a repetição, a ação continuada, não é? Beleza. Aí eu posso pegar o quê? A locução verbal vir mais gerúndio. Rapaz, eu venho escrevendo um livro, eu venho estudando bastante. Então eu posso trocar um pelo outro. Então vamos marcar isso aqui, ó. Ação que se desenvolve do passado até o presente. Então eu quis chamar a atenção que é a mesma ideia que nós temos do pretérito perfeito composto. Tá bom? Belezinha, vamos na frente. Término de ação. Acabei de, cessei de, deixei de, parei de, vi de. Olha só, tudo marcando a noção de término. É o verbo auxiliar que vai marcar isso para você. Concorda comigo aqui, ó? É o verbo auxiliar. Ele que vai mostrar para a gente o término da ação. Então fica muito sugestivo. Pode ficar tranquilo numa questão que você tem que marcar X. Fica bem simples, bem tranquilo. É só você lembrar dessa locução verbal acurativa. A próxima que a gente vai trabalhar são as locuções verbais modais. Porque, de certa forma, ela expressa um modo. Ela vai transmitir esse matiz semântico, uma ideia de modo. Aí pode ser uma possibilidade, pode ser um dever, pode ser algo que é necessário fazer.
Então agora a gente vai esmiuçar um pouquinho isso daí, beleza? Acompanhando comigo, olha só. Então, os modais, então a gente viu a acurativa, se não deu tempo de você fazer um print, faça, tá? A gente agora vai partir para a modal, beleza? A modal. Então, olha só. Combinam-se com o infinitivo ou gerúndio do verbo principal para determinar com mais rigor o modo como se realiza ou deixa de se realizar a ação verbal. Então, a gente usa demais, olha só, necessidade, obrigação ou dever. Olha só, eu hei de escrever, eu tenho de escrever, ou tenho que escrever. Eu devo escrever, cara. Eu preciso de escrever. Eu preciso escrever ou preciso de escrever, tanto faz. Então, o que você vai notar, principalmente nessa modal aí de necessidade, obrigação, é que esse que é o único momento em que o que é uma preposição. Porque o que é conjunção. É conjunção integrante, é pronome relativo, pronome pode ser interrogativo também. Então, nesse caso aí, é o único momento em que você tem o que preposição. É quando você consegue substituir pelo de. Tenho de escrever, tenho que escrever. Beleza? Fique ligado nisso, tome muito cuidado. Ok, então a gente vai limpar isso daqui para ficar melhor. A gente parte para o próximo. Possibilidade. Cara, quando pede lá, marca alternativa em que haja locução verbal. O que eles mais colocam é a locução verbal modal. Posso escrever, né? Posso escrever. Ou então a de necessidade, devo escrever. Coisas assim. Tá legal? Beleza. A próxima. Vontade ou desejo. Quando fala desejo, a gente coloca a ideia do volitivo. Chama de locução verbal. E aí, nesse caso, o aspecto verbal é volitivo. Cara, eu quero escrever. Há um desejo nisso. Eu desejo escrever. Odeio escrever. Não tenho vontade. Né? Abomino escrever. Então pode ser o contrário também. Beleza? Então, nesse caso, nós temos aí o de vontade, desejo, também chamado de volitivo. Olha o próximo. Tentativa ou esforço. Eu busco escrever, eu pretendo escrever. Eu tento escrever, eu ouso escrever, eu me atrevo a escrever. Está vendo só como essas palavras elas já são sugestivas? Então, o que mais acontece em prova? Eles colocam essas locuções verbais e aí pede para você marcar a alternativa em que haja esse matiz semântico. Marca a alternativa em que haja a ideia de necessidade. Aí, numa delas, está lá assim, eu devo escrever, né? Eu tenho que escrever. Opa, então, nesse caso, eu sei que é necessidade, obrigação. Beleza? Então, aqui, nada de decoreba. Procure associar com exemplos. Nada de decorar. Tá legal? Acompanhando comigo. Consecução. O que é a consecução, moçada? É a consequência, né? É quando você consegue algo, essa é a ideia. Então, houve um resultado, quer dizer, você conseguiu essa consequência, tá? Então, nesse caso, conseguir escrever. Eu consegui escrever, cheguei até isso, eu tive esse resultado, eu logrei escrever, tá vendo só? Então, houve uma consecução. Alguém conseguiu realizar a tarefa, terminou a tarefa, beleza? Essa é a ideia. Aparência ou dúvida, aí você vai ficar mais fácil porque tem o verbo parecer aqui. A locução, a verbo auxiliar vai ajudar pra caramba, pode ter certeza disso, tá? Intento futuro, rapaz, eu vou escrever. Pega mais isso aqui, ó. Eu vou escrever, eu irei escrever ou eu vou escrever, tanto faz, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos a tentativa ou esforço, eu busco escrever, eu pretendo escrever. E o intento futuro é porque ele vai dar noção de futuro. Eu irei escrever, eu vou escrever. O vou escrever, ó, o vou aqui, ele é presente, mas é uma locução verbal que dá noção de intento futuro, tá? Então ela é correta. Muita gente fala comigo assim, pô, Terroba, vem cá. É errado falar vou escrever? Eu tenho que falar escreverei? Ou eu posso falar vou escrever? Pode. Eu vou escrever. Por que eu posso falar vou escrever? Eu posso falar irei escrever ou vou escrever? Ou escreverei? Tanto faz. Gosto do freguês. Eu irei escrever, vou escrever, é uma locução verbal modal de intento futuro. Que aqui está. Beleza? Você pode substituir isso pelo tempo futuro do presente simples, né? Escreverei. Tranquilamente. Vamos que vamos. Indo à frente, a gente tem o resultado. Vi a escrever, cheguei a escrever,
bem parecido com a consecução, beleza? E elas se confundem mesmo, né? Em provas a gente vê que elas misturam mesmo, pode ficar tranquilo, tá legal? Beleza! E agora a gente vai trabalhar com aquilo que parece uma locução verbal, mas não é. Dá uma olhadinha aí nessa nossa figura aí, vê se você consegue interpretar isso daí. Tomando uma aguinha, eu quero que você perceba nessa imagem aí, né? Essa imagem parece que o cachorro está aqui, né, ó, com o seu braço, né? Parece o braço de um cachorro, concorda comigo? E aí ele está olhando para a direita e tal, beleza? Carona, aí o cachorro é carona, está com o braço do lado. Na realidade, esse cachorro está atrás dessa pessoa aqui, ó. Tá? Ó. Essa pessoa não está aparecendo, o cachorro acabou ficando na frente dela aqui, ó. Tá vendo? Ela veio de trás e ficou na frente dessa pessoa aí, ó. Tá? Ficou atrás, né? E puxou. Do lado aqui, ó. Tá? Ó. Então a cabeça da pessoa está aqui, ó. Aqui, assim. Tá legal? Então parece que o cachorro está com o braço lá de fora aí. Só parece, mas não é. A mesma coisa que parece, né? É uma locução verbal. São chamados verbos causativos e sensitivos. A gente trabalha, nas nossas aulas, a gente trabalha com o verbo causativo e sensitivo quando? A gente trabalha quando a gente observa, a gente estuda o período composto por subordinação substantiva, quando a gente fala da oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Quando a gente trabalha a parte de concordância, a gente também fala um pouquinho sobre isso. E quando a gente também trabalha os pronomes, a gente também bate um papinho sobre isso. Então aqui é o primeiro momento, mas a gente vai repetir algumas vezes, a gente vai falar sobre esses verbos causativos e sensitivos. Vamos lá. Então a gente já terminou o que é locução verbal. Nós temos 4 tipos de locução verbal. Lembra? Quais são os quatro tipos? Letra A, voz passiva, não é? Então eu posso dizer que o fulano foi eleito pelo povo, voz passiva. Letra B, tempos compostos. Nós aprofundamos nos tempos compostos, né? Então eu tenho feito, tenho estudado, tranquilo. Nós vimos depois a noção das acurativas, né? Da locução verbal acurativa, né? Como a ideia do início de uma ação, correto? Comecei a estudar. E depois nós vimos a modal, né? Tenho de estudar, a ideia de obrigação, tenho que estudar, tenho de estudar. Vimos os 4, então, isso é locução verbal, beleza? O que não estiver nessa estrutura não é locução verbal. Passa a ser o quê? 2 orações distintas. 2 verbos distintos, cada um com sua oração. E é o que nós temos aqui. Quando a gente tem o verbo causativo ou sensitivo, nós temos 2 orações diferentes. Vamos então observar o seguinte, o que é o verbo causativo? Acompanhando comigo. O verbo causativo, basicamente, são os verbos deixar, mandar, fazer e sinônimos desses verbos, tá? Nesse caso, por que eles são chamados de causativos? Porque eles, de certa forma, transmitem a causa de uma ação posterior. Basicamente é isso. Olha só. Jardel deixou seu filho sair à noite, né? Então, nesse caso, ó, o verbo deixar, né, ó, é a causa. Por que o filho dele saiu à noite? Porque ele deixou. Se ele não tivesse deixado, o filho não sairia. Tá vendo só? Mandei assinarem o documento. Nesse caso, eu não posso falar que mandei assinarem é uma locução verbal. Não. Primeiro aqui, ó, houve uma causa. Primeiro alguém mandou. Isso, por conta disso, alguém assinou o documento. Beleza? Tranquilão. Fizeram-me retornar. Isso aqui não é locução verbal. Então, olha, as pessoas, alguém retornou porque alguém fez com que ela retornasse. Tá ok? Mandou retornar. Então, é chamado de verbo causativo porque o próprio nome já diz, ele é a causa da ação posterior. Tá? Ó, é a causa da ação posterior. Beleza. Então, marque aí os verbos deixar, mandar e fazer. Para você ter certeza de que ele é um verbo causativo, não é uma locução verbal, eu tenho então essa seguinte estrutura. Ó. Jardel deixou seu filho sair à noite. São 2 orações distintas. Tanto assim que a gente pode desenvolver da seguinte forma. Ó. Jardel deixou que seu filho saísse à noite. Está vendo só? Então nós grifamos a oração posterior. Então aqui eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada. Beleza? Então nós não temos uma locução verbal aí. Olha o próximo. Mandei assinarem o documento. Parece, né, ser uma locução verbal, mas não é.
eu tenho uma oração principal, mandei, e na sequência eu tenho uma oração subordinada, né, que nós assinalamos aí para você. Mandei que assinassem o documento. Olha a próxima. Fizeram-me retornar ao ponto inicial. Isso não é uma locução verbal. Na realidade, o que nós temos são duas orações. Fizeram é uma oração principal e o que está grifado é uma oração subordinada. Belezinha? Tranquilinho. Isso quer dizer, então, que nós não temos locução verbal com verbo causativo. Beleza? Mas temos também os verbos sensitivos. São os verbos ver, ouvir, olhar, sentir e sinônimos deles. Quer dizer, transmitem essa ideia sensitiva, né? Então, sentir, ver, olhar, a gente então tem esse verbo chamado de sensitivo. E a estrutura é bem parecida, né? Vai parecer ser uma locução verbal, quando na verdade não é. Tá ok? Acompanhando comigo, olha só. Então a gente tem lá, ouvir chamarem Joaquim. Eu não posso falar que ouvir chamarem é uma locução verbal. Tá ok? Na realidade é o quê? Ouvir que chamaram Joaquim. Aqui é uma oração principal, aqui uma outra oração, uma oração subordinada. Olha a próxima. Sentir forçarem a porta. Não posso falar que sentir forçar é uma locução verbal. Sentir que forçaram a porta. Transformei isso nas duas orações para você observar. Tá vendo só? Aqui eu desenvolvi a oração subordinada para você perceber isso mais facilmente. Olha a próxima. Vi as crianças saírem. Vi que as crianças saíram. Isso comprova que nós temos aí locução verbal? Não, nós não temos locução verbal. Muito cuidado com isso, então, com esses verbos causativos e sensitivos. Tá legal? Beleza, agora chegou o momento, né, da felicidade. Agora a gente vai partir para algumas questões. Agora, moçada, é descendo a ladeira, realizando várias questões. Vamos que vamos. A questão 1 é da Alerj, né, a banca CEPERJ, é uma questão de 2011. Veja só. A expressão tenho dito, olha, tenho dito, é o verbo ter no presente do indicativo e eu tenho dito, que é o particípio, beleza? Então, ó, nem leio o texto aqui, ó. Olha só a pergunta, ela é puramente gramatical, ó. Equivale gramaticalmente a que tempo? Então, olha só, tenho dito. Nós temos, então, o verbo ter mais o particípio. Ah, Terror, então é o presente? Só porque eu tenho presente aqui no auxiliar, não é presente indicativo, não é? Beleza. Não existe o presente composto do indicativo. O que acontece é o pretérito perfeito composto do indicativo, né? Eu tenho estudado, né? Eu tenho dito. Então, é o pretérito perfeito composto do indicativo. Tá ok? Cuidado com isso. Pretérito perfeito subjuntivo, fora. Presente composto subjuntivo, fora. Belezinha? Então, você notou aí a estrutura, conforme a gente viu lá nos tempos compostos, tá legal? Letra B das locuções verbais, é o tempo composto, tá? Pretérito perfeito composto do indicativo, o verbo auxiliar no presente. Vamos que vamos? Vamos lá. Pega na próxima aí, questão 2, a banca NCE, tá? Então eu peguei uma questãozinha mais antiga, porque ela é bem didática, tá bom? Olha só o que foi pedido aqui, ó. A mesma forma de flexão verbal, grifada acima, ocorre na seguinte frase. Então vamos perceber o que a banca quer. Junto aos corpos eram colocados por alguém, que eu não sei quem é, colares, armas e outros objetos de uso cotidiano. Então eu tenho aqui o sujeito, ó, sujeito paciente, colares, armas e outros objetos de uso cotidiano eram colocados por alguém que eu não sei quem é. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho na locução verbal o número 1, né, a letra A, aliás, que eu tinha colocado lá a letra A, que é da voz passiva, não foi? Beleza. Então, nesse caso, letra A, que é a voz passiva, a gente tem que achar agora, letra A que eu estou falando aqui, a letra A das locuções verbais, né, sobre o qual nós falamos agora mesmo. Beleza. Então, eu tenho que achar a locução verbal da voz passiva aqui nas alternativas. Aí nós temos e vinha equipado, então é o verbo vir, não tem nada a ver, né? A voz passiva eu tenho o verbo ser, estar, ficar, como verbo auxiliar. Fora.
Diferencia um verbo simples no pretérito imperfeito, no indicativo. Ter enterrado, olha só, é um tempo composto, e você vai verificar que o verbo ter se encontra no infinitivo, né? Então é o chamado infinitivo composto, tá ok? Ter enterrado, fora. Ser produzida, ó, infinitivo aqui, ó, tá? Ó, ser produzida, não é o caso. E aí nós vamos ter aqui o quê? Seriam, nesse caso, desculpa aqui, ó. Seriam úteis, fora aqui, ó. Seriam é verbo auxiliar, verbo de ligação, e úteis não é particípio. Concorda comigo? Se úteis não é particípio, isso aqui é o chamado predicativo. Isso é um adjetivo na função de predicativo. E aqui é um verbo de ligação. Na sintaxe da oração a gente vê isso. Aqui sim, pode passar batido aqui, ó. Então nós temos aqui o verbo ser, que é um verbo auxiliar, verbo ser, tá? E eu tenho o particípio. É um particípio flexionado. Tá vendo? Ó? É o particípio flexionado. Então nós temos aqui, ó, colocados, particípio flexionado, produzida, particípio flexionado. Isso também é voz passiva, ok? Então nós temos letra D de dado, a correta. Tranquilinho? É só eliminar as alternativas e a gente chega na correta. Beleza? Vamos que vamos? Pegando mais uma. Questão 3. Resgatei outra mais antiguinha, porque ela é importante. Peguei algumas bem antiguinhas aí, para a gente poder trabalhar bem, tá? Olha só. Olha o que temos aqui, ó. Acabo de perder. Ela quer trabalhar em cima do aspecto verbal. A locução verbal nos informa que se trata de, cara, acabou de perder. Início de ação, ação em desenvolvimento, repetição de ação, ação iminente está por ocorrer? Não, né, moçada? Acabar de perder, término recente da ação. Concorda comigo? Acabar é o término da ação, tá ok? Acabei de perder, que perdeu agora mesmo, ó, é término recente da ação. Por isso que a gente fala, a gente vai sempre por eliminação, tá? E a banca já deixa bem sugestivos para a gente, tá legal? Vamos lá, ó. Nem precisamos ler aqui o fragmento do texto, concorda comigo? Nessa estrutura aí. Vamos pegar mais uma? Vamos lá. A questão 4. Então, veja só, eu já até grifei aqui, até marquei para você aqui, ó, de onde ele vai pegar essa frase, tá? Mas a gente não vai ler esse trecho agora do texto, não. A gente vai verificar primeiro o pedido da questão. Olha só. A imprensa brasileira vem noticiando, olha o vir mais gerúndio, que maravilha, né? Eu venho estudando pra caramba, ele vem noticiando, né? Com a utilização do tempo verbal destacado, o autor do texto quer referir-se a uma ação que... Então vamos voltar aqui, vamos analisar aqui direitinho, olha só. A imprensa brasileira vem noticiando uma proposta milionária do Lazio da Itália que pretende adquirir o passe do zagueiro Juan. Né? Isso aqui é de 2001, né? Essa notícia do Globo. Beleza, então olha só. A imprensa brasileira vem noticiando essa proposta, tá ok? Vamos lá então, vamos observar. A utilização do tempo verbal destacado, o autor do texto quer referir-se a uma ação que acaba de terminar, ela vem noticiando, ela não terminou. Né? Acaba de começar, ela já vem noticiando. Então não é aquele aspecto acurativo, né, de começar alguma coisa. Beleza. Letra C. Se iniciou antes de outra ação passada, aí ele quer mostrar, de repente, o mais que perfeito. Será isso? Olha a próxima. Se iniciou há pouco tempo e permanece no presente. Ela vem noticiando, ela continua noticiando. Se repete no passado e também no presente. Aí a gente fica na dúvida, né? Puxa vida, essas duas aqui, ó, poderia nos deixar na dúvida. Terror. Cara, olha só. Lembra que você falou que eu tenho realizado alguma coisa e venho realizando alguma coisa. É a mesma ideia, né? De repetição. É aquela ideia de alguma coisa que vem do passado até o momento atual, não é? Olha, então eu vou ficar meio na dúvida nessa alternativa aqui. Porque eu posso pensar, a notícia alguém vem noticiando alguma coisa, é uma rotina que vai do passado até o presente. Então poderia ficar na dúvida, não poderia? Mas olha só o destaque que a questão deu. Ó. A imprensa brasileira está lá. Com a utilização do tempo verbal destacado, o autor do texto quer referir-se a uma ação que. Então a gente tem que observar o contexto. Se você ficou entre as duas aqui, ó, porque é uma noção de regularidade, tá vendo? Ó? Se iniciou há pouco tempo e permanece no presente. Outra, se repete no passado e no presente. Então,
A gente poderia até ter essa estrutura como repetição no passado e no presente. Mas agora vamos pegar aqui o trecho do texto. Ó. Isso é uma notícia. Não, essa notícia aqui, ó, a imprensa brasileira vem noticiando uma proposta milionária do Lazio da Itália que pretende adquirir o passe do zagueiro Juan por 10 milhões de dólares. Então, é uma proposta que ela vem noticiando. Então, não é algo que está lá no passado e vem correndo até o presente. Neste contexto, cabe a letra D de dado. Ok? Então, só por a gente entender o valor, né, o aspecto verbal de vem noticiando, a gente ficaria entre a letra D e letra E, beleza? Porém, de acordo com o contexto, a gente viu que uma notícia é de uma proposta específica, então é algo que se iniciou há pouco tempo e permanece no presente, ela vem noticiando, tá legal? Então, neste caso, por conta dessa proposta específica, é algo que começou há pouco tempo. Então, letra D de dado está de acordo com o texto. Vamos mais uma? Questão 5, moçada. Olha lá. Então, olha só. Nós temos aqui o seguinte, ó. Ao dizer que... Então, tem um texto lá, né? E aí, com essa frase de uma música. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Aí, olha só. Ele tem de ir, ele tem que ir, ele tem de ir. Nós falamos que essa estrutura é de uma locução verbal, modal, que transmite tanto necessidade, lembra? Vou limpar isso aqui. Que transmite tanto necessidade, mas também pode transmitir obrigação. Né? Ó, obrigação também. Beleza, necessidade e obrigação. Às vezes até entra como um sinônimo. Né? Bom, já que eu tenho uma obrigação, é uma necessidade de eu fazer aquilo lá. Mas veja bem, o contexto vai me impor, e outro detalhe, alternativas vão me impor isso. Então eu tenho que agora partir para quê? Partir para o contexto, ok? Olha só, logo de cara, sabendo que é uma locução verbal modal que transmite necessidade ou obrigação, você já tira as letras A, E e letra B. Concorda comigo? Porque você vai ficar na dúvida entre essas duas aqui, ó. Necessidade ou obrigação, não foi? Beleza, beleza, beleza. Então, você vai ler comigo o trecho, né, colocado aqui pela questão. Olha só. Ao dizer que todo artista tem de ir aonde o povo está, o autor assevera que o povo tem de ser buscado para que o profissional atinja o sucesso. Então, o povo tem que ser buscado. Se ele não buscar o povo, né? Se ele não fizer isso, esse profissional não vai atingir o sucesso. Essa constatação se reforça com o emprego da locução verbal tem de ir, em que o verbo principal assume o sentido de. Está vendo só como é que ele preparou a gente? Olha, candidato, você vai ficar na dúvida entre as alternativas C e D. Necessidade ou obrigação. Mas olha só o que a banca colocou na questão. Assevera que para que ele possa atingir o sucesso, o povo tem que ser buscado. Se isso não acontecer, ele não vai conseguir. Aí passa a ser uma obrigação para ele ter êxito na sua profissão. Beleza? Por isso há a noção de obrigação e não de necessidade. Tá? Por isso que a gente vai observar isso. E aí, nós temos a alternativa D de dado por conta dessa ideia, tá ok? Ele assevera, tá ok? Ele mostra que para conseguir alguma coisa, ó, para que o profissional atinja o sucesso, o povo tem de ser buscado. Então, nós temos uma especificação a mais, uma noção de obrigatoriedade. Ah, Teô, vem cá. E se nas alternativas não tivesse a palavra obrigatoriedade? Beleza, a necessidade caberia. Que é uma locução verbal modal, né, que transmite necessidade, então caberia necessidade. Só que ele colocou as duas. Ele queria o quê? Que você ficasse entre as duas e aí observasse, rapaz, isso daqui é a letra D de dado, é obrigatoriedade, por conta dessa informação que ele colocou a mais. Belezinha? Acompanhando comigo, vamos que vamos. Questão 6. Então nós temos a questão da Sesgran Rio. Olha só. E ela gosta de cobrar esse tipo de estrutura, tá? Os verbos destacados não podem ser considerados uma locução verbal. Vamos lá. Então, não podem ser considerados uma locução verbal. De que você possa arrepender-se. Olha só, tem o verbo poder aqui. Como podemos superar esses momentos? O verbo podemos aqui, tá vendo só? Locução verbal modal de possibilidade. Tá ok? Beleza. Olha só a letra C.
Perguntas aqui também, quero responder, desejo responder, locução verbal modal, que transmite a noção de desejo. Eu posso afirmar, eu posso, ver o poder de novo aqui, ó, tá? Locução verbal modal, que transmite a ideia de possibilidade, né? E aqui, olha só o verbo deixar. Que tipo de verbo nós temos aqui? É o verbo causativo. Tá vendo? Ó, olha o verbo causativo aí. Não deixe entrar aquilo. Não deixe que aquilo entre. Olha só, poderia colocar aqui, ó, desenvolver igual nós falamos. Ó. Não deixe que aquilo entre. Tá vendo só? Então, nesse caso, você notou, esse aqui faz parte de uma oração e esse aqui faz parte de outra oração. Por isso, locução verbal aqui ocorre apenas nas letras A, B, C e D e não na E. Por isso, a alternativa E que a gente tem que marcar, beleza? Nós temos, então, aqui o verbo causativo. Muito cuidado com isso. Meus amigos, mais uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta.